Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi e já vamos para mais um react da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Ontem o Palmeiras apenas empatou com o Guarani sem gols lá no Brinco de Ouro da Princesa, um estádio, como vocês podem ver, com uma estrutura maravilhosa. Vejam que sala de coletiva espetacular que tem o Brinco de Ouro. E o professor Abel concedeu a coletiva pós-jogo como de costume, e como de costume faremos o nosso react. A partir de agora vamos ver o que o Abel falou da partida e de todos os aspectos que envolveram o jogo. Você fez essa avaliação da partida, que você achou assim, temperatura muito quente no campo, né? Isso atrapalhou o Palmeiras ou não? E já fazendo uma projeção para as fases decisivas de mata-mata, o que você acha que o Palmeiras precisa evoluir para chegar nessa? Olha, muito sinceramente acho que foi um jogo competitivo, não muito bem jogado, mas competitivo. Muito calor, como disseste, um gramado seco e irregular, mas uma boa atmosfera, o público a envolver-se no jogo. Uma equipa Guarani sem responsabilidade nenhuma no resultado, levezinha, a fazer um bom jogo. Eu continuo a dizer-vos isto, eu reparo cada vez mais que as equipas têm a ambição enorme de jogar contra nós. Portanto, era uma equipa que já tinha o trabalho deles feito e tinha a ambição de jogar contra o Palmeiras. Como te digo, vamos sentindo isso, eu alerto isso sempre para os jogadores, para essa dificuldade, mas acima de tudo dar os parabéns aos meus jogadores. Segunda melhor campanha de sempre neste atual formato. O primeiro já tinha sido nosso. Mais um jogo sem perder, o que é fantástico no espírito desta equipa. Eu disse isso aos jogadores ao intervalo, só com muito desejo de vencer aqui, que nós conseguiríamos vencer aqui, e tivemos as nossas oportunidades. Lembro-me do Veiga, do Rony, do Hendrick, e a melhor campanha para podermos ser mandantes. Portanto, isso é algo que queria que pusemos como meta no início deste Paulista, e agora vamos para o mata-mata. Eu queria destacar só um trechinho que ele falou. Só conseguiríamos vencer se tivéssemos muita vontade. Então o próprio Abel admite, talvez nas entrelinhas, que o time não entrou a 100% ontem. E é muito difícil você entrar a 100% num jogo em que não há exatamente muita coisa em jogo. Claro que havia o primeiro lugar, as vantagens dos mandos, mas é difícil, né, cara, você entrar num jogo como o de ontem, achando que é um jogo decisivo, achando que é um jogo de vida ou morte. Tinha a sua validade, porque se o São Bernardo ganha o jogo contra o Água Santa ontem, o Palmeiras ia se complicar. Mas é difícil você colocar isso em campo. E aí tem todos os agravantes. Muito calor, campo duro, irregular, uma série de dificuldades. E mesmo assim ele pontuou, e mesmo assim a gente teve chance. E realmente o Palmeiras desperdiçou chances claras de gol no segundo tempo que matariam o jogo. O Guarani teve seu momento ali no primeiro tempo, principalmente com o Bruno José jogando nas costas do Piquerez. O Bruno José sentiu lesão e teve que sair no intervalo, acabou o Guarani. O Guarani não fez nada no segundo tempo. Impressionante, esse Bruno José é ruim pra caramba e ele complicou pra gente ontem, né? Como é futebol. Mas aí o Abel, ele valoriza os jogadores, valoriza a campanha, valoriza os números, é esperto, né? Então ontem era um jogo que não tinha muito o que falar bem do nosso time, foi uma partida fraca do Palmeiras, mas mesmo assim ele fala, mas parabéns, campanha, a segunda melhor campanha da história, a primeira também foi a nossa do ano passado. Se o Palmeiras tivesse vencido ontem, teria sido a melhor campanha de todos os tempos nesse formato do Campeonato Paulista. Então ele valoriza, né? Ele faz o jogo que tem que ser feito. Boa tarde. O Palmeiras novamente termina a primeira fase do Campeonato Paulista de forma invicta, assim como foi ano passado. Queria que você fizesse um resumo de como que foram as
diferenças da temporada passada para essa temporada de Campeonato Paulista nessa primeira fase. Queria que você comentasse também, por favor, as primeiras convocações de Rafael Veiga e Rony para a seleção brasileira. Olha, eu acho que demonstra muito o quão difícil é manter este sarrafo, este nível. Basta vocês olharem para a história desta competição ou do atual formato e ver quantas equipas conseguiram fazer uma primeira fase com esta categoria, com este empenho, com esta determinação, já ganhando e mantendo o pedal, e isso, como te disse, é algo muito nosso. Somos uma equipa que tem que trabalhar muito, porque ninguém nos dá nada. Eu estou-lhes sempre a dizer isso: no futebol não há nada garantido, e quando pensarmos que está garantido vai ser o primeiro passo para perder. E portanto está aí o desafio. Basta olhar para a história para saber quanto difícil é acabar a primeira fase em primeiro, quanto mais repetir e quanto mais fazer a segunda melhor campanha de sempre no atual formato. Portanto, parabéns aos meus jogadores, o primeiro passo está dado, faltam ainda mais. Em relação às convocações, eu acho que é fruto de um trabalho que tem sido feito por todos, inclusive pela Comissão Técnica também. Portanto, não só é satisfação para os jogadores, fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação. Tínhamos mais dois que eu acho, na minha opinião, também podiam ir, mas essa não é a minha função, mas trabalham para isso. Eu disse-lhes a esses dois que, quando nós temos um sonho, não devemos desistir desse sonho, independentemente da idade que eu tenho. Temos é continuar a trabalhar e continuar a fazer história dentro do nosso clube, mas resumidamente é um prémio para eles de forma individual, mas é um prémio para a sociedade desportiva Palmeiras, por todas as estruturas, porque eu não sei se é a primeira vez ou não, mas convocar 3 jogadores para a seleção brasileira, acho que é um orgulho de todos aqueles que trabalham dentro do CT e logicamente para os nossos torcedores também, que também nos ajudam e muito, e estamos felizes por isso. Talvez depois desta nova realidade do futebol global, de exportação de jogadores, talvez seja a primeira vez que o Palmeiras coloca 3. Mas antes, quando a seleção brasileira tinha base no futebol do Brasil, aí já botamos mais de 3 várias vezes. Inclusive na Copa de 74 foi 6 ou 7 jogadores do Palmeiras. 6 jogadores do Palmeiras para a Copa. Inclusive isso custou o brasileiro de 74 para o Palmeiras. Porque o brasileiro não parou. Impressionante, né? Quem serão os 2 jogadores que ele mencionou que deveriam ter ido também? Deveria ter ido mais 2, mas não é minha função. Acho que Zé Rafael e Dudu, né? Deve estar se referindo a esses 2, que realmente tinham lugar. Tinham lugar, sim, para os 2. O Palmeiras dando grife a jogadores que supostamente não têm grife. Porque não entraram na panela do Tite. Esse Tite, ele vai entrando para a história do futebol, do ponto de vista do palmeirense, como um dos maiores vilões. No mesmo naipe ali de juízes muito ladrões, tipo Baldo Aquino, né? Ulisses Tavares, Carlos Simon. E tem os técnicos também, né? Tem o Zagallo, que dizimou Palmeiras na Copa de 74 e só colocou o Ademir da Guia para jogar na decisão de 3º lugar, por exemplo. Vamos deixar o Ademir da Guia de fora, né? Em 74. O Zagallo, então, é um dos grandes vilões da torcida do Palmeiras históricos. E o Tite tá ali, viu? Acho que entra ali na mesma prateleira do Zagallo, desses grandes juízes ladrões. E de alguns dirigentes também históricos, mas acho que não cabe a gente entrar aqui no react da coletiva do Abel. A gente pode desenvolver isso numa live diária. Boa noite, prazer falar com você. Falando um pouco mais sobre a partida, você fez todas as 5 substituições, né? E você avaliar essas substituições dos jogadores que entraram, o que eles agregaram para a partida do Palmeiras? Olha, hoje optámos por a saída do Hendrick e meter o Giovanni para nos dar mais largura no jogo e profundidade, com o Rony na posição que ele sempre faz, jogando com uma equipa que era o Guarani em 4-4-2 zona. Nós procuramos abrir e espaçar bem o nosso adversário, com o Veiga e
e o menino a jogar entre linhas para depois poder fazer situações de combinações de corredor. A verdade é que não foi um jogo muito fluido, muito bonito, muito bem jogado, na minha opinião, por um calor tremendo que estava. E volto a dizer, quando nós quisermos ter bons espetáculos, temos que ter bons gramados, e o gramado estava ruim, por isso eu te digo que ele foi mais competitivo, mais de duelos. Na segunda parte decidi voltar à forma inicial, meter dois centroavantes com o Rony e o Hendrick, dar mais liberdade a um dos laterais, que neste caso foi o Piquerez. Depois, conforme o jogo foi andando, o Dudu começou a ficar desgastado, o próprio Piquerez já tinha amarelo. Acabamos por meter o Tabata aberto na direita para nos dar cruzamento interior e situações do 1 contra 1, a mesma coisa com o Mike. E depois, quando metemos o Jailson na primeira substituição, era para compensar o amarelo que o Zé levou. E o Zé é um jogador agressivo, é um jogador que não nega uma bola dividida, e nós não queríamos correr o risco de levar amarelo, tirámo-lo. E depois começámos a ver que o Jailson estava a fugir para os corredores e entendemos tirar o Mike, o menino, para meter o Fabinho, que é um 5 mais posicional, que nos deu ali equilíbrio na equipa. Como te disse, criámos 3 oportunidades, uma do Veiga escandalosa, ou flagrante, uma do Rony e outra do Hendrick. Infelizmente não deu para ganhar, mas também lhes digo sempre, quando não dá para ganhar não se perde, e hoje levamos só um ponto, mas conseguimos aquilo que queríamos, que era ser a melhor campanha. Duas coisas aqui. Primeiro, a descrição da evolução tática do jogo bate certinho com o que a gente falou no pós-jogo de ontem, né, que tem na live aqui gravada no nosso canal. A questão do Jailson. Ele foi colocado para fazer a função do Zé, que é de ficar mais postado, mas ele estava saindo. E aí o Abel teve que corrigir colocando o Fabinho. Você quer sair? Tá bom, então eu vou colocar alguém para fazer os 5. Então o Jailson, com uma certa ou desobediência ou incompreensão tática, ele vai perdendo pontos. Ele tinha que fazer uma função, ele não fez, e o Abel teve que queimar outra substituição para corrigir. Então, interessante pontuar essa avaliação que o Abel fez. Ele não fala que o Jailson perdeu pontos, mas ele deixa implícito. Pelo menos me pareceu isso agora com essa fala. Abel, boa tarde, prazer. Sobre o São Bernardo, né? Considerada a sensação do campeonato, um ótimo desempenho no torneio, e agora o Palmeiras enfrentará em casa. Quanto que isso é importante, que você pode, qual projeção você já pode fazer do adversário? Olha, mais do que eu falar, porque eu ainda vou começar a estudá-lo a partir de hoje, olhando para os números, foi o segundo classificado, portanto, por aquilo que eles foram fazendo ao longo desta campanha, foram melhores que os outros todos. Vamos ter que, como fazemos sempre, respeitar muito o nosso adversário, perceber como é que eles vêm jogar, mas jogamos em nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos torcedores, que nos empurram em todos os momentos, quando estamos a ganhar, quando precisamos de ir atrás. Mas jogamos em casa e temos, como te disse, a ambição de passar à próxima fase, e é importante nesta fase de mata-mata ter essa possibilidade de podermos jogar em casa. Eu fui dizendo isto ao longo desta primeira fase aos jogadores, desde o início. É fundamental nós continuarmos com uma pegada forte para chegar ao final em primeiro e como mandante, e é isso que nós vamos procurar fazer. Como te disse, não sei como é que eles vão jogar, se vão jogar em 5-4-1, que têm jogado muito. Sei que estes 2 últimos resultados deles não foram tão bons. É uma equipa que quando se apanha a ganhar se fecha muito, foi o que fez na casa do São Paulo. Tive a oportunidade de poder ver este jogo, forte nas bolas paradas, mas isto é uma análise ainda muito a frio. Como te disse, vou começar a preparar o jogo, mas os números dizem que foi o segundo classificado, foi a segunda melhor campanha deste ano, e nós temos de estar preparados preparar-nos para o defrontar em nossa casa e fazer tudo com a intenção de passar à próxima fase. Resumidamente, ainda não tive tempo de estudar o suficiente, mas isso será feito e vamos jogar com a vantagem do mando, e toda a responsabilidade é do Palmeiras de passar pelo São Bernardo mesmo, o time do ABC tendo a segunda melhor campanha. Veja, o Palmeiras teve 8 vitórias, 4 empates, 0 derrotas.
O São Bernardo teve 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, 2 derrotas, o Palmeiras que converteu em 2 empates. Essa é a vantagem do Palmeiras em cima do São Bernardo. Mas comparar a forma como os times jogam contra o Palmeiras e como os times jogam contra o São Bernardo é que é o X da questão. Certamente os times jogam, como o Abel sempre menciona, com muito mais vontade, com muito mais determinação quando é contra o Palmeiras do que contra qualquer outro time. Então é natural que o São Bernardo, que enfrentou os mesmos adversários que o Palmeiras, está no mesmo grupo, tenha tido um pouco mais de facilidade. Agora, isso não quer dizer que o São Bernardo é um time desprezível. Ao contrário. Que outro time fez tanto ponto como fez o São Bernardo? Só o Palmeiras. O São Bernardo é a segunda melhor campanha. Então tem sim. Mas não joga igual quando joga o Palmeiras. Beleza, mas tem o seu valor. Ganhou 8 de 12. Então é um time perigoso, um time que precisa ser muito bem estudado. A questão das bolas paradas que ele mencionou, como joga, como é o esquema de bolas paradas, tanto ofensivo quanto defensivo do time de São Bernardo. Isso será estudado. Certamente todo o material necessário tem ali na nuvem lá do departamento de scout do Palmeiras, de inteligência. Então, eu confio plenamente na equipe, no Abel, na equipe do Abel, para dissecar o São Bernardo e fazer um bom plano de jogo para esse jogo que é único, né? É um jogo, é mata, né? Quartas de final no Allianz Parque ainda não tem data definida. Aliás, tem uma questão aí de datas, né? Porque São Paulo, Palmeiras e Corinthians garantiram vantagem, os 3 deveriam jogar em São Paulo, mas diz o regulamento que só os 2 mais bem classificados, no caso São Paulo e Palmeiras, podem jogar em São Paulo. O Corinthians só se a PM liberar. A PM e a Federação Paulista tem que falar, beleza, vamos fazer um acordo aqui para jogar o Corinthians também em São Paulo. Senão, não pode jogar em São Paulo. Diz o regulamento. Agora é questão de bastidores, como o Corinthians está trabalhando os bastidores deles. Saberemos se o Corinthians está bom ou não de bastidor na Federação Paulista quando sair a tabela definitiva das quartas de final. Deve acontecer isso ainda hoje. Eu queria falar sobre a produção ofensiva do Palmeiras, de modo geral. Eu sei que você às vezes está mudando o ataque agora, às vezes muda de posição, muda de função até os atacantes. Acho que isso aí até evoluiu o Palmeiras pela sequência da temporada, assim. Olha, eu fico muito contente porque há margem para nós melhorarmos. Nós, como te disse, perdemos jogadores que nos davam uma dinâmica, temos que criar outras dinâmicas ofensivas. A equipa continua, na minha opinião, tirando 2 jogos em casa que nós nos expusemos muito e demos transições ao nosso adversário e 2 momentos de bola parada, mas isso acontece com as melhores equipas do mundo, né? Para vocês perceberem como é que é o futebol, o Manchester United, toda a gente aí, transformação absolutamente extraordinária. Hoje jogou contra o Liverpool, levou 7, não é? O futebol é mágico por isso. Tu tens de estar sempre desconfiado, tens de estar sempre alerta. Quando pensares e te sentares numa cadeira como esta com costas e te encostares para trás, o adversário vai-te derrotar e, portanto, fico contente porque os jogadores sabem, temos muitas coisas para melhorar coletivamente, temos muitas coisas para melhorar individualmente, todos, não é? Todos dentro do clube, portanto, temos que andar sempre com a corda esticada e alerta e perceber que há dinâmicas ofensivas que têm que ser melhoradas, há gramados que têm que ser melhorados, porque quando nós queremos jogar futebol no chão e com combinações e dar velocidade, com gramado seco, com buracos, a bola salta, demora tempo, se demora tempo o adversário fecha-nos os espaços e, portanto, o futebol é isto e nós, o modelo de jogo, a ideia de jogo está sempre em construção e eu, como te disse, eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa porque acho que isso te leva à acomodação e é bom que nós tenhamos essa noção de que temos muitas coisas a melhorar, há coisas que estão muito bem feitas, somos uma equipa muito consistente, uma defesa muito boa. Hoje criamos mais uma vez 3-4 oportunidades para poder ganhar o jogo, mas há jogos que não vamos conseguir, agora temos margem para melhorar sim. Principalmente quando a proposta de jogo é com os laterais mais presos e o ataque por dentro, como tem sido nos últimos jogos. Ele está testando essa formação
com o Gabriel Menino mais avançado, ao lado do Veiga. Então a gente tem ali uma linha de 4 para servir. Ou para servir não, para tentar envolver a defesa do adversário com o Endrick enfiado. Então quem são esses 4? Dudu, Rony, Veiga e Menino. Então o Veiga ao lado do Menino fazendo as meias, né? Um fazendo a meia esquerda, outro fazendo a meia direita, às vezes eles trocam. E o Endrick mais enfiado, não necessariamente como homem-gol, mas um cara para às vezes servir de apoio, para fazer tabela, para abrir a defesa, para puxar zagueiro. A gente vê os centroavantes sendo muito pouco acionados como finalizadores nesse modelo do Abel. E com um agravante. A transição defensiva está deixando a desejar. Continua. Porque, teoricamente, tem que ficar os 2 laterais, mas às vezes eles sobem. E quando eles sobem, a cobertura fica prejudicada. Os 2 zagueiros estão ficando expostos. Isso aconteceu ontem de novo. Já tinha acontecido nos jogos anteriores. Até contra a Ferroviária. A gente tomou um ou outro calorzinho por causa dessa exposição. Eu entendo que o Abel está fazendo testes, está criando uma nova dinâmica, como ele disse. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, porque isso gera acomodação, verdade. Não só acomodação, como o Palmeiras se torna previsível. Então ele tem sempre que mudar. Ele usou uma expressão aí que é uma construção constante, algo assim. E é mesmo. Um time de futebol, para se manter competitivo, uma coisa é você fazer um encaixe ali, 6 meses jogando muito, que nem o Flamengo em 2019. Mas se você não se mantém em constante evolução, em constante mutação, acaba o feitiço, né? E é esse o desafio que o Abel tem dia após dia, mês após mês. É ir transformando o Palmeiras e manter o time competitivo. É por isso que time nenhum no mundo se mantém imbatível, porque é muito difícil você acertar essas mutações mês após mês e continuar muito forte. Então, essa tentativa que o Abel está tentando fazer não está dando muito certo. Agora, ele tem guardado ali no bolso, para usar nos momentos cruciais, 2 ou 3 formações que dão muito certo. Que foi a que ele usou ontem no segundo tempo, inclusive quando o Palmeiras teve 3 ou 4 chances claras de gol. Aí o Palmeiras funcionou taticamente e só não marcou gols porque aí os jogadores falharam na conclusão. Mas teve as chances. Então, o que fica claro é que esse esquema onde o Gabriel Menino ataca por dentro não está funcionando, com os laterais postados. Não está funcionando. A construção ofensiva ainda precisa de ajustes. Pode funcionar? Pode, mas precisa de ajustes tanto quanto a recomposição defensiva. Agora, quando o Gabriel Menino fica mais postadinho, solta a lateral, e aí a gente joga com 2 centroavantes, aí começa a ficar bem mais produtivo. O time começa não, né? Vem sendo muito mais produtivo o time do Palmeiras. Até pela quantidade de juventude que nós temos no plantel, pela quantidade de experiência ainda que eles têm que dar, e demos hoje a oportunidade ao Fabinho para poder jogar, e é estes jogadores que nós sabemos que nos vão ajudar e que têm muita vontade e desejo de triunfar dentro deles, e é isso que vamos continuar a fazer. Abel, agora com relação à preparação para o jogo de hoje, né? Infelizmente teve a fatalidade da lesão da Atuesta. Você começa com 2 jogadores que estavam pendurados pelo cartão amarelo, o Dudu e o Gabriel Menino, 2 no banco, Jailson e o Endrick. Essa infelicidade com a Atuesta mudou alguma coisa que você pensava para o jogo de hoje, ou você já tinha mais ou menos planejado iniciar essa partida contra o Guarani com os 11 que você começou? Olha, primeiro, mais uma coisa positiva, ninguém se magoou, ninguém levou cartões amarelos, nem o treinador levou amarelo, não é? Portanto, vamos zerados para a próxima fase. Gostei muito de falar com o árbitro no fim. Ele disse-me que não teve tanta paciência com o Zé, mas teve paciência com o Gomes. E eu estava-lhe a dizer, é bom que vocês às vezes tenham também paciência com os treinadores, porque isto é muita emoção, e dei-lhes os parabéns por isso. Quando os árbitros têm essa sensibilidade de entender que está muita coisa em jogo, está muita coisa em jogo, está o prestígio, está dinheiro, está a competição, está títulos, e eu gostei da forma como o árbitro conduziu, pelo menos nessa parte. Uma demonstrou o Zé, a outra teve paciência com o Gomes. Em relação à lesão do Atuesta, nós já tivemos esta semana toda para
para inverter. Já puxei o Mike para poder fazer a posição de 7, o Tabata para depois poder jogar por dentro na posição de 10 ou segundo volante. O Fabinho apostaram nele na posição de 5, como foi hoje. Nós temos que olhar para dentro e perceber os recursos que temos e fazer o melhor que temos com os recursos que temos, e temos bons recursos, e vamos continuar, como te digo, olhar para dentro, perceber o que é que temos, mas temos, como te digo, todos estar imbuídos de um espírito muito forte, e continuar com este espírito competitivo de jogo em jogar, seja onde for, seja contra quem for, dar o nosso melhor para ganhar, e nós temos que continuar nesta senda. Claro que sim, claro que há situações que nós temos que rever todos, mas vamos jogar com os jogadores que temos, que são bons e têm muita vontade e nos têm dado muitas alegrias. Vamos perceber até onde vai o desejo de continuar a ganhar que estes jogadores demonstraram nestes últimos 2 anos e meio. Obrigado, gente. O Abel, ele engatou ali um modo automático, né? Ele foi perguntado se a lesão da Atuesta fez com que ele refizesse ali o plano de jogo. Claro que teve que refazer. Claro que o Atuesta seria titular hoje ou ontem se não tivesse se machucado, óbvio. Então ele arriscou, né? Ele teve que colocar o Zé Rafael. Ele preferiu não colocar o Fabinho. Aliás, o Gabriel Menino, né? Ele teve que colocar o Fabinho e manteve o Gabriel Menino, arriscou tomar um terceiro amarelo do Gabriel Menino. E na hora de explicar por quê, ele enrolou, mas enrolou bonito. Porque aí eu tentei, aí o Fabinho, aí temos que olhar para os recursos, o que temos, o que não temos. Ele não quis falar explicitamente que ele pensou em colocar o Fabinho titular, mas ele não confiou no Fabinho. Nessa enrolação dele, a ideia que eu consegui captar foi isso. E natural, né? O Fabinho não está pronto, o Fabinho está evoluindo, o Fabinho tem 20 anos, 20, 21 anos. Está evoluindo, está aprendendo, está pegando o jeito, e que bom que ele não está recebendo toda a pressão que, por exemplo, o Endrick recebe. Aliás, falar sobre o Endrick, ontem ele fez um bom jogo, fez uma partida bem mais leve do que vinha fazendo. Foi mencionado 2 vezes pelo Abel que teve chance. Só que, ele preferiu passar para o Rony e me pareceu a decisão certa. Acho que não foi o Endrick que perdeu um gol. Ele fala assim, o Endrick perdeu um gol, o Rony perdeu um gol, o Veiga perdeu um gol. Não, o Rony perdeu 2 gols. E o Veiga perdeu 1. O Endrick fez o certo, passou a bola. Então, achei muito boa a escolha do Abel e deu certo, acho que para a cabeça do Endrick. A gente falava isso no final da coletiva passada, né? Temos que tirar o Endrick, temos que tirar o Endrick. Mas será que isso vai fazer bem para a cabeça dele? Ele vinha de titular, ele passa aí para o banco? Ele tem que aprender que isso faz parte da rotina de um profissional de futebol. Se não performar, vai para o banco. Então, mais uma lição para o Endrick, para ele continuar evoluindo no que vai ser uma carreira espetacular. Acho que nenhum de nós tem dúvida disso. Assim a gente termina mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, que, como ele mesmo mencionou, vai começar a estudar violentamente o time de São Bernardo para o confronto deste final de semana, que pode ser até na segunda-feira, né? Não exatamente no fim de semana. Esperamos que seja, né? Ou no sábado ou no domingo, dia de futebol, e não na segunda-feira, por causa de mando, por causa de PM, essas coisas. E que o Corinthians que vai jogar longe, e problema do Corinthians, quem mandou ficar em 5º lugar, né? Muito bem, turma. Muito obrigado a todos pela companhia. Voltaremos a qualquer momento durante a semana, assim que possível. Um grande abraço a todos, saudações alviverdes.